Olá, eu sou Damaris Feld e esse é o meu podcast. Seja bem-vindo ao meu primeiro episódio, que vai ser conduzido por mim e pelo meu co-host, Juba. Isso aí. Bom, obrigado aí pelo convite. Na verdade, assim, a gente sentou e a gente decidiu fazer um episódio específico falando sobre comunicação, mas assim, você é a pessoa que eu acho que eu conheço que tem mais bagagem nessa área. E nesse episódio, pessoal, eu e a Damaris, nós vamos levantar algumas questões e você vai conhecer um pouco mais sobre ela. Damaris, explica para a audiência quem é você. Eu sou esposa, sou mãe, sou profissional e há algum tempo agora empreendedora também. E tem sido uma jornada longa, assim, um casamento longo também, bem gostoso, bem feliz, com muito aprendizado, especialmente na área da comunicação. E até já aproveito para dizer que muitos casamentos terminam, não precisariam terminar, ou não precisariam ser como eles são, difíceis, ruins, chatos, às vezes, se as pessoas soubessem se comunicar melhor. E por isso que eu também trago para as pessoas informação e orientação sobre isso, né? Como melhorar a comunicação e por que ela está tão ligada com o autoconhecimento, para que a pessoa tenha uma vida feliz para si mesma, em primeiro lugar, e também tenha uma vida feliz com a outra pessoa. E eu sempre digo assim, olha, 95% dos problemas dos relacionamentos, sejam eles entre marido e mulher, seja um relacionamento profissional, seja relacionamento de mãe com filhos, pai com filhos e todos os relacionamentos humanos. 95% dos problemas vêm da falha na comunicação. Vem de as pessoas não saberem se comunicar, não saberem ouvir em primeiro lugar e não saberem se comunicar. E se comunicar vai além de técnicas, assim. Então, eu paro aqui, eu falo assim, eu imposto a voz. As técnicas são muito importantes. E não existem só técnicas de oratória, existem outras técnicas, linguagem corporal e outras coisas. Mas não se trata só disso. Trata-se também das pessoas se conhecerem, entenderem como é que elas funcionam. Para saber, assim, como é que o meu marido funciona, por que que ele não se comporta de um certo jeito que eu acho que seria o jeito ideal ou que eu gostaria. As pessoas conseguem fazer aquilo que elas conseguem fazer. Por causa do jeito que elas são. Por causa do temperamento que elas têm. Eu gosto muito de falar dos temperamentos também. Porque nós nos movemos e fazemos as coisas por motivações que são internas. Que vêm do nosso jeito de ser. Se a gente se conhece, a gente consegue navegar melhor pelo mar da vida, andar melhor na estrada da vida. Para mim faz muito sentido. Fez muito sentido ao longo da vida aprender isso. E estava falando de casamento, o meu casamento hoje, nós vamos completar, agora em fevereiro desse ano, 24 anos de casamento. Parabéns. E a gente aprendeu muita coisa. Eu sempre digo assim, a gente não é nem a mesma pessoa de ontem, que dirá de 24 anos atrás. Então a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, se a gente quiser, né? Às vezes a coisa só vai um convivendo com o outro, um não tendo essa comunicação mais aberta, e a coisa, como a gente diz popularmente, a coisa degringola, termina, ou fica muito ruim, mas ninguém quer tocar no ponto, ninguém quer resolver aquilo, fica muito ruim por conta disso. A comunicação, ela resolve todos os problemas do casamento? Não necessariamente, mas ela ajuda muito. É o ponto de partida, né? É o ponto de partida. E com os filhos, tenho 3 filhos. Agora todos eu sempre brinco assim, não tenho mais criança em casa, porque tinha uma época que era todo mundo pequenininho, 3 crianças pequenas, e eu tive que aprender a ser mãe, como toda mulher que tem filhos, a gente tem que aprender a ser mãe. A gente não nasce sabendo. A gente pode ter tido uma boa base, anteriormente, cuidando de irmãos, né? Eu venho de uma família numerosa, então um vai cuidando do outro e tal. Você aprende alguma coisa, mas nada é como quando é teu filho. E aí você precisa aprender a ser mãe. Como é que um bebê se comunica com você? Como é que você se comunica com o bebê? Com uma criança maior? E aí quando você pensa que você já tá, nossa, já estou bem escolada, já sei bem como lidar com os meus filhos, como falar, eles entram na adolescência. E aí muda completamente o jeito de você, o jeito que eles pensam muda
E aí você também precisa se adequar a isso e mudar a forma de se comunicar com eles. Como, por exemplo, quando um filho é criança, nossa, os pais, né, são a autoridade na vida deles. A primeira autoridade que eles têm, a quem eles aprendem a respeitar e sim obedecer, porque aprendendo a respeitar e obedecer aos pais, eles vão replicar isso para o resto do mundo, na vida social, onde eles forem. Da mesma forma que se eles não aprenderem a respeitar e obedecer, eu friso obedecer, porque hoje em dia tem uma outra corrente que não precisa obedecer, mas se eu não aprendo a obedecer aos meus pais, eu não vou saber obedecer lá fora. Eu não vou estar sendo treinada nisso. E o treino é uma coisa muito interessante, porque assim como outras coisas na vida, a comunicação a gente treina, o comportamento a gente treina, tudo a gente treina. Sim, sim. A gente vai aprendendo a fazer as coisas conforme a gente vai recebendo orientação e colocando em prática. Então, a frase que eu sempre falo é: conhecimento com a ação traz transformação. Porque você pode estudar muito de um assunto, qualquer assunto que você quer. Nossa, não sei nada sobre isso. Vou lá estudar. Eu com marketing digital, né? Não sabia nada, absolutamente nada. Aí vou lá estudar, fazer curso, aprender com quem sabe, vou botar bastante coisa na minha cabeça. Mas se eu não for lá e não fizer, se eu não colocar em prática, como é que faz um story? Como é que publica um vídeo? Para falar de Instagram, né? Como é que eu vou ter prática nisso? Então vai ser sempre a primeira vez. Como eu sempre digo para a pessoa que quer melhorar o falar em público, né? Se a pessoa não treina, toda vez vai ser a primeira vez. A mesma emoção, o mesmo coração palpitando. Porque a borboletinha no estômago vai ter, e quando não tem, talvez a gente tenha que revisar a nossa atitude, porque talvez a gente esteja entrando de salto alto, como a gente diz, né? Entrando muito já senhor da questão. Se errar é um passo. É um passo. Como dizem, a soberba precede a queda, né? Então, se você entra muito assim... Eu digo isso, se você não tem essas borboletas, aí eu vou achar que tem algum problema. Um frissonzinho sempre dá. Sempre é importante. Porque às vezes é um público diferente, é um assunto diferente, é um lugar diferente. Tudo diferente vai gerar aquela emoção em você. Mas se você não pratica, se você não treina sozinho, com pares, com outras pessoas, em outras oportunidades, se você não busca nessas oportunidades para você treinar, sempre vai ser a primeira vez. E a primeira vez a gente é esquisito. Imagina, primeiro dia num trabalho novo, você não conhece as pessoas, você não sabe nada. É esquisito. É um desafio, né? É um desafio. O teu primeiro dia, ele pode ser bom, mas ele sempre vai ser meio esquisito, porque é a primeira vez que você está entrando ali. Agora imagina, você quer falar bem em público, você quer se comunicar, enfim, vamos falar bem em público. Dar uma palestra, dar uma aula. Muitas pessoas são convidadas para dar uma aula, ou, venha palestrar, nossa, você sabe tudo dessa área, tal, uma médica, por exemplo, venha dar uma palestra para o nosso grupo de mulheres lá. Aí a pessoa não consegue, trava. E aí, como ela não buscou uma preparação, na maioria das vezes, foi sim do jeito que sabia, que podia, o que eu acho legal, a pessoa topar o desafio, mas acaba não tendo uma preparação, ela se sente nervosa, ela pensa que ela está despreparada. E não rende o que ela... E aí ela sente, porque o pensamento leva para a emoção, que vai junto para a ação, que traz seu resultado. Então você pensa, ela na cabeça dela pensa, ai, não me preparei, não me sinto preparada. Ela vai transmitir isso na linguagem corporal dela. Eu gosto de dar o exemplo dos ombros, né? Do recolhido e da abertura. Só de fazer isso, uma pessoa já passa outra impressão para a plateia dela. Claro que tem várias coisas a mais que a gente pode trabalhar, que a gente desenvolve. Mas só de cuidar da linguagem corporal. Às vezes parece tão básico, né? Até depois que a pessoa aprende isso bem, ela acaba pensando, nossa... E pensar que eu não sabia fazer isso. Mas agora que ela sabe, ela vai evoluindo cada vez mais. E daí não precisa ser toda vez como a primeira vez. Ela pode ficar mais tranquila. Aprender a lidar até com imprevistos. Às vezes a gente quer ser muito
muito certinha, assim, não, mas daí eu vou falar isso, deve acontecer isso, aí eu vou perguntar para o público isso, eles vão me responder isso. Tudo isso vai da prática. Tem técnica envolvida, mas vai da prática também. Da prática de você fazer, né? Seja o trabalho que você vai fazer. Para dar mais um exemplo do digital, para te dar mais um exemplo do digital, por exemplo, quando você vai fazer vídeos para o Instagram. Sim, para as redes sociais. Se você não sabe como fazer, você precisa aprender. Ah, tá pronto. Então eu aperto aqui, faço ali, gravei e tal. Mas se você não treinar isso, eu gravei um vídeo uma vez, me senti estranha, nunca mais quis fazer. Se você não treinar isso, nunca vai ficar natural. Nunca vai ficar fácil e até gostoso. Mesmo para quem é mais introvertido, que para as pessoas introvertidas é mais difícil se expandir e falar e ficar mais à vontade. Mesmo para essas pessoas pode ficar gostoso, pode ficar legal, pode ser uma coisa que ela venha a gostar muito. Desde que ela pratique, desde que ela coloque a mão na massa e faça um pouquinho por dia e vá se sentindo cada vez mais à vontade. E para ajudar, claro, tem algumas técnicas que eu utilizo, por exemplo, com os meus clientes, para ajudar a tirar a timidez, ajudar a fazer com que a pessoa se sinta mais à vontade, seja no vídeo, seja para falar para um público numa palestra, seja para dar uma aula, seja para falar numa reunião da empresa. Às vezes o pessoal está lá num encontro de empresa, tal, na festa de final de ano da empresa, muitas vezes, ou numa confraternização, tem que ter a palavra lá do gerente ou do diretor, mas a pessoa ela é ótima de gestão, mas ela não consegue pôr para fora de uma maneira adequada, coerente e concisa aquilo que ela precisa ou pode falar ou poderia falar para aquele público que é o público da empresa dela. E a gente não imagina. Uma pergunta. Você comentou no início da conversa que que o pilar da comunicação é você se conhecer. O que é se conhecer? Explica pro pessoal, que eu acho que essa dúvida ficou com quem está assistindo. Se conhecer é você entender como você funciona. Por exemplo, há pessoas que querem desenvolver e querem falar. E aí elas dizem assim, eu quero falar que nem a fulana. Nossa, fulana, ela fala assim e tal, e se expressa, eu queria ser que nem ela. Mas se essa pessoa não é como ela, e ela não sabe que ela tem um temperamento introvertido, e a outra tem um temperamento extrovertido, ela vai ficar se martirizando a vida toda tentando ser igual àquela pessoa. Tentando, se comparando. Mas ela faz essa comparação porque ela ainda não tem o conhecimento de si mesma para saber que no momento que ela entende, poxa, eu sou uma pessoa introvertida, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de interagir, mas eu não preciso processar minhas emoções falando. Eu processo as minhas emoções aqui dentro. Eu ouço, eu demoro um pouquinho mais para pensar, para dar a minha opinião. Às vezes não é nem no mesmo dia, às vezes é no dia seguinte. Enquanto a outra pessoa, por ser extrovertida e processar suas emoções para fora, falando, conversando, xingando, muitas vezes, e como eu digo, com o perdão da expressão, vomitando em cima dos outros as suas falas, aquela pessoa é extrovertida, ela precisa falar. Se ela não falar, ela vai explodir em determinado momento e ela não vai conseguir estar bem com ela mesma. Percebe a diferença? Enquanto o introvertido, ele está bem ali processando as coisas, no momento oportuno ele vai, ele fala, ele comenta. A outra pessoa não, ela precisa estar ali com a pessoa falando, ela precisa falar do problema dela, ela precisa contar. De maneira que, qual é o trabalho que você precisa fazer em termos de melhorar a comunicação de uma pessoa extrovertida? Você precisa ensinar ela que nem tudo ela vai falar, que nem sempre é o momento de falar, que não é tudo que ela diz, que ela tem que ter filtro, que nem todo mundo está interessado em tudo que ela tem para falar, que há momento para as coisas. E a pessoa introvertida, e que é o que a gente mais costuma ver, é a introvertida, que é tímida, que não consegue. Então a gente faz um trabalho de trazer para fora a potência que aquela pessoa já tem dentro dela. E aí me lembrei de um caso de um grupo de teatro que eu estava treinando a peça, treinando os atores, fazendo a preparação. E tinha um
dos atores que não sabia gritar. Aí você pensa assim, mas como? Quem que não sabe gritar, né? Aí a gente estava fazendo um exercício e eles precisavam projetar a voz para fora. Era um exercício para fazer a projeção, para trazer a voz para fora. Porque no teatro a gente precisa, hoje em dia se usa microfone e tudo mais, mas a gente usa a projeção da voz porque o microfone, eu sempre digo isso também nos treinamentos, o microfone, ele é seu amigo. E ele amplifica a sua voz, o que você faz, mas ele só amplifica o que você faz. Então, vou dar um exemplo. Se você fala assim, por exemplo, talvez você esteja conseguindo perceber a mudança. Totalmente calmo. Totalmente diferente para dentro. Eu tô calma, mas eu tô para dentro e falando baixo. No teatro, você precisa falar alto, você precisa mastigar as palavras, que é outra expressão que eu uso muito. Você tem que mastigar as palavras. E nesse exercício, era um exercício de trazer essa voz para fora. E aí eu puxando, né, ele falando, então vamos lá, então fale assim, projete a voz aqui nesse ponto, tal. E ele não conseguia. Aí eu uso um exercício muito singelo, que é dizer assim, bom, quando você vai tomar banho na tua casa, esqueceu de levar a toalha, você era um jovem, né, morava com os pais, e dizia assim, você não chama a tua mãe e fala, mãe, né, eu vou gritar aqui, mas, mãe, esqueci a toalha, mãe, traz uma toalha pra mim. Você não, ele, não. Aí eu não sei se ele nunca esqueceu a toalha, ou como é que ele fazia para conseguir que alguém trouxesse uma toalha. Mas aquilo me marcou muito, porque ele não sabia pôr a voz dele para fora. Ele não sabia a capacidade que ele tinha. Ele era uma pessoa muito introvertida, assim, no melhor sentido da palavra, assim, uma pessoa bem extrovertida, quieta, calma, tranquila, mas justamente por isso não sabia colocar essa voz para fora. E ali a gente fez todo um trabalho. A peça ficou linda. Quem conhece ele, conheceu antes, nem acreditava que ele estava no palco fazendo e que estava dando para ouvir a voz dele. Assim, ele ficou o melhor ator do Brasil? Não. Ele ficou o melhor ator que ele poderia ser. Porque para quem nem pisava num palco, para quem nem sabia fazer teatro, não tinha feito nunca teatro antes. É um desafio, né? É um desafio. E é um autodesenvolvimento. É você saber, nossa, então eu tenho isso dentro de mim. Então eu sou capaz de tirar isso dentro de mim. A gente nem sempre consegue sozinho. Tem mesmo um cliente que me fez contato essa semana, que ele já vem fazendo, né, algumas coisas sozinho e tal, tentou por aqui, por ali, mas ele sente que não está avançando como ele gostaria, na velocidade que ele gostaria. E aí que entra o meu trabalho de ajudar a pessoa, de treinar a pessoa, às vezes por mentoria, por consultoria, ou por um treinamento pessoal com a pessoa, linguagem corporal, a fala, tudo isso. Então, conhecer a si mesmo, eu começo pelo temperamento, porque o temperamento influencia diretamente na sua comunicação. Tanto os introvertidos quanto os extrovertidos podem ter uma ótima comunicação. Eu sou uma pessoa introvertida e eu considero que eu consegui desenvolver a minha comunicação de uma maneira muito satisfatória, que eu consigo aquilo que eu quero. Sabe assim, quando você vai no restaurante, quando você vai na loja, quando você pede um carro por aplicativo, eu consigo aquilo que eu quero, na maior parte das vezes, porque eu sei dizer o que eu quero, da maneira que eu quero, e eu aprendi a ouvir as pessoas, a me colocar no lugar das pessoas, a enxergar as pessoas no meu dia a dia, que não estão ali só, a pessoa não está ali só, é um atendente de uma loja, então é uma máquina que está ali, não, é uma pessoa que está ali. E se eu conseguir me conectar com essa pessoa, com os meus olhos e com os meus ouvidos, o que vai sair da minha boca vai ser muito mais eficaz. E é isso que eu recomendo para todo mundo. Conecte-se com os olhos e com os ouvidos. E aí as ideias vão começar a se conectar, as amizades vão começar a se construir, o relacionamento, marido e mulher, que a gente começou falando antes mais cedo. Marido e mulher muitas vezes estão desconectados a tal ponto que não se olham nos olhos. Não tem essa interação, né, básica, né? Até para quem está ouvindo a gente, faz o teste. Faz o teste de ver assim, você olha nos olhos do seu marido, é sempre aquela correria tão grande que vocês não têm nenhum momento de contato visual.
Estão sempre resolvendo tudo, fazendo as coisas, mas não tem um contato visual. Tem um contato visual, mas às vezes não se ouvem, não sentam, não tem um momento de conversa. E tem muitas pessoas que fogem das tais DRs, mas eu não estou dizendo de DR, eu estou dizendo de conversar coisas da vida. De quem eu sou, de que eu gosto, para entender. 24 anos depois, por exemplo, quando eu e meu marido nos casamos, nós éramos muito jovens. 24 anos depois, do que a gente gosta? Do que ele gosta? Eu ainda não sei tudo sobre ele. E eu acredito que eu nunca vou saber tudo sobre ele. Então, eu sempre vou ter o que conversar com ele. Se eu me interessar, né? Se eu não me interessar, não quiser saber, não der ouvidos, preferir fazer outras coisas ao invés de ter um tempo de qualidade com ele, ou ele comigo, não vai funcionar. Então, a gente também precisa priorizar. A gente precisa investir. Aquilo que é prioridade pra gente, a gente investe. Aquilo que tem valor naquele momento. As prioridades mudam, né? A gente, assim, tem fases da vida que a prioridade é uma, aí a vida foi mudando, as coisas foram acontecendo, a vida foi acontecendo, mudou a prioridade. Foi para um outro lado. Mas aquilo que não é prioridade, não é uma lista gigantesca de 3 páginas de prioridades. É assim, 3, 4 coisas, porque senão, como eu digo, vira lista de desejos. Que a gente pode ter? A gente pode ter. A gente tem uma lista de desejos que eu faço com os meus filhos desde que eles eram crianças. Sim. Recentemente, minha filha de 15 anos recebeu o primeiro celular dela, quando ela fez 15 anos, e daí eu falei, ela, ai, mãe, me mostrando um tênis ali que ela quer, não sei o que e tal. Eu falei, filha, faz a lista de desejos. Abre um grupo aí, no WhatsApp, lista de desejos. E tudo que você tiver vontade, vai colocando ali. Daí ela colocou o tênis, o link e tal, e ali ela vai colocando as coisas. Quando eles eram pequenos, vamos numa loja de brinquedo. Até é interessante falar isso para os pais que às vezes têm dificuldades com os filhos, que tudo querem numa loja de brinquedo. Para mim funcionou muito bem. Que é acolher o pedido do filho. Ai, mãe, olha esse aqui, vamos comprar. Acolher, dizer, nossa, filho, que legal esse brinquedo. Nossa, o que você gostou nesse brinquedo? Tipo, por que ele é tão legal? Às vezes pra gente é mais um brinquedo. O que você achou tão legal nesse brinquedo? Ah, eu achei que isso. Nossa, filho, então vai para a lista de desejos. Então você vai pôr na tua lista de desejos. E eles iam com 3, 4, 5, vários, mas todos iam para a lista de desejos. Porque nem tudo que a gente deseja pode ser que seja bom para nós. Pode ser que seja um momento. Então vai para a lista de desejos. E aí, da lista de desejos, a gente tinha recurso, né? A gente tinha material para saber o que eles querem ganhar de aniversário, o que eles querem ganhar de Natal. A avó quer dar um presente, avó. Eles estão com a cabeça nisso aqui atualmente, estão gostando. E daí de criança muda para adolescente também, a lista de desejos. É uma forma de se comunicar com os filhos que acolhe a ideia deles, o desejo. Puxa, quem quer ter uma coisa legal? É verdade. E o que a gente ouviu muito? Não, isso aí não tem dinheiro. Não, isso aí é outro dia. Na volta a gente vê, na volta a gente compra. Que ruim, sempre não pode, sempre não dá. E às vezes os pais não têm dinheiro. A gente também não teve sempre dinheiro para dar tudo o que eles quisessem. E provavelmente não daria tudo se tivesse também. Mas, poxa, nunca dá. A pessoa às vezes para de sonhar, porque nada dá. O que a gente fazia? Estimulava que eles continuassem tendo sonhos, que eles continuassem querendo coisas. É bom querer. Aí, de todas aquelas coisas que eles querem, a gente escolhe algumas. A gente vê qual que a gente pode, qual que é o momento. Isso aqui acho que é legal, mas não vai fazer bem para ela. Não na fase que ela tá. Entende? A gente vai conhecendo os filhos e vai sabendo. De maneira que hoje ela tem o wish list dela, a lista de desejos, no celular, e assim ela vai indo. Qual a diferença da lista de desejos para a lista de prioridades? Qual você acha que seria a diferença? Acho que uma é mais médio prazo, outra é curto prazo. Ou não? Eu vejo da seguinte maneira, a lista de desejos, você coloca tudo o que você deseja, mas não necessariamente você quer ter aquilo. Sabe por quê? Porque se você tivesse tudo aquilo ali, você não para pensar assim, nossa, se eu realmente tivesse isso, o que ia acontecer na minha vida? Para onde isso ia me levar? Será que ia me afastar de quem eu amo hoje?
Eu quero, exemplo, né? A gente no mundo corporativo, trabalhei por 15 anos no mundo corporativo. Então, às vezes, se está no mundo corporativo, você pode ser expatriado, você pode ir morar, né, no exterior e tal. O expatriado é aquela pessoa que vai, pela empresa, ela vai, né, trabalhar no exterior. Eu gostaria muito, nossa, de ser expatriado e tal. Mas pode levar a família? Não, tem que levar a família. Mas será que meu marido ia se sentir bem num outro país? Será que os meus filhos iam se adaptar? Com certeza, né? Não sei. E se não tiver na lista de desejos do meu marido? Nós somos um casal, nós somos uma família. Estou dando um exemplo que pode acontecer, poderia ser algum outro tipo de exemplo, de uma coisa que pode estar na minha lista de desejos. Mas não significa que eu vou ticar toda essa lista, completinha, inteirinha. Ela me ajuda a sonhar, ela me ajuda a pegar esses sonhos, os que mais falam comigo, e colocar em prática. Prioridade é aquilo que você pensa, fala e faz com frequência. Isso é uma prioridade. Pensar e falar, não, porque esse ano eu vou pra academia, eu vou botar o shape, eu vou não sei o quê, Você pensa nisso o tempo todo, você fala nisso o tempo todo, mas você não vai pra academia. Você vai uma vez, 2, 3, 3 vezes na semana, com muito esforço, ou vai um mês certinho, depois para, enfim. Você pensa muito nisso, você fala muito nisso, mas você faz com frequência. Guardar dinheiro, que é outra coisa que às vezes a gente tem. Não, esse ano eu vou guardar dinheiro, eu vou juntar e vou abrir minha empresa, e vou fazer uma viagem, vou mudar de casa. O desejo que for. Vai se tornar uma prioridade quando você, além de falar nisso e pensar nisso, quando você fizer. Realmente vai lá, não, tanto do meu salário, tanto da minha entrada, tanto do meu faturamento, eu vou colocar nisso aqui. Como estudar, por exemplo, né? Não, estudar é muito importante. Os pais dizem para os filhos, estudar é muito importante. Não, você precisa ir para a escola, você precisa estudar. Esses filhos estão vendo seus pais estudarem? Mas pai, mãe, se é uma prioridade, por que eu não vejo você fazendo? É uma prioridade só para mim? Não, porque eu já fui para a escola. Eu já fui ensino médio, faculdade, já fiz pós, já tudo. Não precisa mais estudar, não tem mais nada para aprender, não tem nada na lista de desejos que você queira aprender, uma profissão nova, um prato novo para fazer, um país que você ainda não conhece. Uma vez assisti uma série bem legal, gravada na Islândia. Aí a gente já vai para o mapa, já começa a procurar ali e tal, onde é que fica, como é que é essa língua e tal. E eu acho bem legal isso. Nós adultos, continuarmos aprendendo. A gente terminou aquele curso, aquela faculdade, mas a gente está sempre precisando aprender. Comunicação com os filhos, por exemplo. Quando eles são crianças, é um jeito que você fala com eles. Você expressa a autoridade de pai, de mãe, de uma certa forma. Quando eles crescem e vão para a adolescência, se você continuar se comunicando com eles desta forma, você vai permitir que aconteça. Não você criar um caos, mas você vai permitir que aconteça um caos. Sabe por quê? Porque o adolescente está se esforçando todos os dias para mostrar que ele não é uma criança. Mas você está falando com ele como se ele fosse uma criança ainda. E aí vem aquelas batalhas homéricas, né? Não, porque não sei o quê, porque eu quero fazer do meu jeito. Não, mas o pai e a mãe estão ali controlando como se eles fossem crianças. E eu tenho estudado e praticado e aprendido isso, que quando eles chegam à adolescência, a gente é ainda mais importante na vida deles. A gente sempre é, pai e mãe, sempre. Sim. Mas a gente é ainda mais importante. Porque aí não é correr atrás de criança, né? É correr atrás, não sei o quê, e como a gente diz que pode ser a parte mais cansativa. Eles estão entrando numa fase em que o intelecto vai estar sendo desenvolvido, as emoções, e eles nem sempre vão expressar isso. Vão guardar para eles. Se o filho é mais extrovertido, ele vai falar mais, vai processar mais falando. Se o filho é mais introvertido, ele vai guardar mais para ele. Aí a gente tem que fazer um esforço um pouco maior para trazer isso para fora. E para mim fica extremamente claro que conhecer a si mesmo e conhecer as outras pessoas está intimamente ligado com uma comunicação melhor.
Não somente a comunicação em público, na empresa, ou gravando um vídeo, como eu falei antes, mas a comunicação do dia a dia, que às vezes é o que as pessoas mais se batem. Às vezes, não, eu me dou bem ali na frente do público, mas não consigo falar direito com a pessoa que mora comigo. Não consigo fazer que as coisas aconteçam dentro da minha casa. Meus funcionários acham que o que eu falei é uma opção e não uma ordem. Mas, ao mesmo tempo, eu estou ouvindo essas pessoas. Estou me conectando com essas pessoas para entender, poxa, então está acontecendo isso. Então acho que a melhor forma de eu abordar nesse momento é tal. Com clareza, com confiança, falar o que tem que ser falado. E isso é uma outra coisa bem importante na comunicação. As pessoas, às vezes, não dizem o que precisa ser falado. Dão uma maquiada, dão uma escorregada. Sim, sim. Não falam claramente, o outro entende o que ele quer. É. Né? A outra pessoa vai... As mulheres reclamam dos maridos que eles não fazem aquilo que elas pedem, né? Então, assim, aí o marido diz... Eu vou consertar a pia, sim. Não precisa ficar me lembrando cada 6 meses. Então, é uma expressão das duas partes. A mulher insatisfeita porque a pessoa não fez aquilo que ela queria que fosse feito no tempo dela. E o homem insatisfeito porque ela não está respeitando o jeito que ele funciona. Como é que ele funciona? Às vezes as pessoas nem se conhecem direito, se conhecem há pouco tempo e vão começar a conviver. Uma questão em cima do que você falou. Você falou muito da comunicação em casa, introspectiva, do seu contexto pessoal. Agora vamos falar da parte financeira, do trabalho, mais do business, porque muitos empresários estão escutando o podcast e aí eles querem entender, tá, mas e aí? Qual que é o benefício de eu me comunicar melhor? A parte financeira, vou ganhar mais? Explica pro pessoal aí. Se você é um profissional top, você é nota 10 naquilo que você faz. Nossa, teu conhecimento é maravilhoso. Mas na tua comunicação, expressar isso para o mundo, você tem ali uma nota 3. O mercado de trabalho, a tua equipe, a tua chefia, a tua liderança vai te perceber como um profissional nota 3. Interessante. Porque você não está deixando elas saberem o que você sabe. Você, por ter receio de falar alguma coisa, não saber se comunicar direito, você fica quieto, não dá a tua opinião, a tua contribuição. E aí as pessoas não sabem que você detém aquele conhecimento. O seu posicionamento naquele momento poderia mudar rumos, poderia mudar uma negociação, poderia melhorar um processo, economizar dinheiro para a empresa e você ter visibilidade e ser visto como uma pessoa que, nossa, essa pessoa é boa, é um ótimo profissional, eu consigo visualizar ele no outro cargo. Ao passo que se a pessoa não consegue se expressar, não consegue falar, ou às vezes ele é a liderança da sua equipe, da sua empresa, e não consegue transmitir para as pessoas fazem o contrário do que ele diz. Sim. Quantas vezes eu ouço as empresárias falando, e os empresários falando, mas a minha equipe faz o contrário do que eu digo. Como é que pode? E reclama, mas não percebe que muitas vezes a dificuldade está nele. Ele não deu uma ordem clara. E uma pergunta, você tem exercícios e treinamento para isso? Sim, para que a pessoa... A primeira coisa que a gente precisa trabalhar na comunicação é a mentalidade. É você entender por que você está fazendo aquilo, qual que é o teu objetivo com aquilo, e organizar os seus pensamentos. O primeiro passo para uma clareza, por exemplo, no falar, é entender o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu objetivo, por que eu quero isso. Ajustar a mentalidade para entender, bom, então eu vou desenvolver a minha identidade comunicadora, né? Cada pessoa tem várias facetas. E aquilo que a gente decide investir, né, as identidades, por exemplo, eu vou investir em ser comunicadora. Então, eu preciso aprender como é que faz isso. Por que eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? Eu vou organizar a minha mente. Então, eu vou comunicar alguma coisa, eu preciso fazer uma reunião com a minha equipe. O que eu vou falar nessa reunião? Reuniões são muito importantes. Sim. Hoje em dia, tem uma fala, assim, né, que as pessoas dizem, essa reunião podia ter sido um e-mail. Não sei se você já ouviu falar essa expressão, e muitas reuniões poderiam ser um e-mail. É fato, às vezes a pessoa reúne
horas de trabalho de muitas pessoas para falar coisas que poderiam ser feitas de forma diferente. Mas uma reunião, olho no olho, com a equipe, trocando ideia, conversando, se conhecendo melhor até e entendendo melhor o contexto, tudo que está sendo discutido, uma reunião pode ser muito valiosa se ela for conduzida com uma boa comunicação. Coisas que podem até parecer básicas, mas que muitas vezes as pessoas não fazem. Uma pauta da reunião, que todos saibam que vai ser tratado. Nós vamos falar disso, disso e disso. E não resolver todos os problemas do mundo. A gente vai ter isso, isso e isso. Esses 3 assuntos. Tem margem para mais alguma coisa? Dependendo da urgência e do tempo. Mas se você mantiver uma pauta certa, fica mais fácil todo mundo se programar. Saber quem vai estar na reunião. Quais são as pessoas que vão participar? Então, quem que tem que vir? Na hora de conduzir, não deixar o pessoal viajar na maionese, assim, puxar um outro assunto. Não, pessoal, esse assunto não está na nossa pauta de hoje. As pessoas, às vezes, têm dificuldade em ter firmeza, com confiança para falar isso. Às vezes, não conseguem acertar a mão e acabam sendo rudes ao fazer isso. Então, é claro que desenvolver essa comunicação é um processo que você vai indo etapa por etapa, começando a tirar para fora a voz da pessoa, trazendo a voz dela para fora, trabalhando a articulação, e ela entendendo o que é que ela precisa comunicar. Eu já recebi diversas vezes mensagens no WhatsApp que eu não entendi o que a pessoa quer. Então será que não sei o que, ou falta pontuação, ou tá tudo muito confuso? No áudio, né, do WhatsApp, né? Áudio, texto, mas o que essa pessoa queria me dizer? Eu não entendi. Eu ouço de novo. Aí você manda uma mensagem de volta. É isso, 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 isso. Não, é outra coisa. Olha o tempo que você perde. O tutano, né, o desgaste que você tem naquela conversa que não flui. Especialmente o RH das empresas, que são, assim, um setor crucial das empresas. Recursos humanos. É aquela área que, por excelência, a gente tem no nosso imaginário, que vai saber lidar com as pessoas, vai saber se comunicar. A pessoa, às vezes, é contratada, não sabe onde tem que se apresentar, que dia, que hora, como é que funciona. Não tem as diretrizes básicas. E muitas vezes, assim, tá aqui, ó, leia aqui. Falta uma atenção especial para entender que a outra pessoa, se colocar no lugar da outra pessoa, entender que a outra pessoa está chegando. Ela está ali há 8 anos. Aquela pessoa está chegando. Ela não sabe nada dali. Ela tem experiência de outros lugares. Mas como é a cultura aqui? Onde é o cafezinho? Né? Onde é o banheiro? Uma vez, eu achei muito interessante. Há muitos anos eu ouvi uma fala do Max Geringer, que fala, né, sobre RH e orienta muito bem, assim, a gente sobre isso, sobre a convivência humana, sobre o comportamento humano, sobre essa área de recursos humanos. E ele falou uma pergunta importante para fazer: como se ambientar e como conhecer as pessoas no ambiente de trabalho, por exemplo, numa empresa, né? É você fazer a mesma pergunta para 3 pessoas diferentes, por exemplo. Por exemplo, perguntar: onde é o cafezinho? Para 3 pessoas diferentes. E ver qual é a resposta que você vai receber. Que palavras essas pessoas usam, que adjetivos, expressão facial. Daí já estou acrescentando expressão facial e tudo mais. Porque o nosso corpo fala. Sim. Total, grita às vezes. Eu brinco assim que o corpo grita. Eu gosto de assistir cerimônias públicas, vídeos e outras coisas assim, né, na televisão, e ficar... Para mim é meio que inevitável, assim, né? Não é que eu quero ir lá ficar. Quando eu vi, eu já analisei, já vi, já falei, olha ali, não sei o quê. Por ter desenvolvido isso e porque aquilo me chama muita atenção e porque eu sei que isso exerce uma grande comunicação, e as pessoas estão se sabotando total. Elas estão falando uma coisa aqui, por exemplo, exemplo bobo e comum. Pessoal, eu estou muito feliz em estar aqui hoje com vocês. É uma alegria muito grande. Nossa, eu estou pulando de felicidade. A minha voz, o meu rosto, nada está transmitindo isso. Então, eu estou dizendo algo que o meu rosto está desmentindo. E qual dos dois você acha que as pessoas vão acreditar, levar em conta e gravar para si? Realmente. A expressão facial.
Diferentemente de você dizer, olá, pessoal, nossa, que alegria estar aqui. Mas e se eu não tô com alegria? Bom, aí você tem que ver o que você está fazendo aí. Porque você está fazendo uma coisa forçada que você não queria estar fazendo, então daí já é um outro departamento. Mas nas empresas, acontecem como em toda a comunicação humana, acontecem muitos ruídos. E uma boa liderança vai trabalhar a sua própria comunicação e a comunicação da sua equipe para diminuir ao máximo os ruídos. E ruído não é só barulho, ruído é mal entendido, é frase mal escrita, é tudo isso, né? Várias outras coisas que podem ser um ruído. Uma roupa pode ser um ruído. Uma mulher com uma blusa muito decotada está transmitindo uma mensagem, mesmo que ela diga que não é essa a intenção dela, e eu acredito que não seja, mas não é o que a roupa dela está dizendo. Então, se ela quer cuidar disso, ela precisa alinhar o que ela quer comunicar com o que ela está vestindo. Homens também. Quer passar mais seriedade? Vista-se de uma maneira séria. Quer passar mais descontração? Vista-se com descontração. Não precisa ir de terno na praia, mas também não vai de sunga para o escritório. É um exemplo drástico, assim, muito gritante. Short florido pro escritório, gente. Então, assim, se você precisa passar seriedade, se você trabalha numa sorveteria na beira da praia, Faz sentido. ok você ir. E adequação. Adequação da roupa, adequação das palavras. Então, o jeito que eu tô falando com você aqui, talvez não vai ser o mesmo jeito que eu vou falar, talvez não, certamente não vai ser que eu vou falar com outras pessoas no restante da minha vida diária. Eu vou tratar a todos com respeito. Sim, sim. Com educação, procurando a conexão. Mas o tipo de palavras que eu vou usar, o jeito, as expressões, vocabulário mais ou menos rebuscado. Então, se eu vou dar uma palestra numa universidade para um grupo de intelectuais, eu vou usar um tipo de linguagem. Se eu vou dar uma fala, falar com crianças, com adolescentes, com as mulheres lá da minha igreja, eu vou falar, vou adequar a minha fala para o público com quem eu estou falando. E as pessoas saem de casa, vão para o trabalho, vão para o escritório, vão para a empresa e não fazem esse shift. Elas pensam que estão na sala da casa delas e continuam falando como se elas estivessem. Nós vivemos em tempos modernos em que muitas convenções às vezes vão ficando mais flexíveis e tudo bem. Tem algumas coisas que acontecem, mas eu ainda sou da linha de você fazer as coisas mais adequadas nos lugares mais adequados. Saber se portar, saber o que a tua roupa está comunicando, o que a tua expressão está comunicando. Entrar confiante num lugar, por exemplo. Só fazer o teste. Você entrar numa reunião, numa festa, num lugar, mesmo que você não conheça esse lugar, você entra confiante, com os teus ombros alinhados, com um olhar assim de, como eu digo, com o olhar de quem vai para Jerusalém, com o olhar assim, que a Bíblia tem uma expressão assim, né? O rosto era como quem vai para lá, quer dizer, uma expressão de quem tem um objetivo, de quem é senhor de si, senhora de si. Isso transmite para as pessoas, mesmo que você não sinta tudo isso. É importante falar. Quando você está treinando a fala, o falar em público, a comunicação, você precisa quase que vestir um personagem às vezes, quando está bem no começo. Mas eu não estou sentindo isso. Os outros não precisam saber. Eu estou nervosa. Os outros não precisam saber. Uma película, vamos chamar assim. Um verniz que você pode ter. Que você vai ter. Ninguém precisa saber o que eu estou sentindo aqui. Se eu estou nervosa, se eu não estou. Eles precisam da minha mensagem. O foco não está em mim. O foco está nas pessoas. Então, se eu vou ao supermercado, comprar algo, interagir com a moça do caixa, eu vou me comunicar com ela do jeito que ela precisa. Não do jeito que eu acho que tem que ser. E isso, essa mudança de olhar é que faz absolutamente toda a diferença na comunicação. Então, se eu estou me comunicando com o filho, ou o marido, ou o chefe na empresa, ou os meus empregados, ou num outro grupo social, interagindo com alguém numa festa, cada lugar desses eu posso passear pela minha comunicação, eu posso adequar a minha comunicação para quem eu estou falando. Uma pergunta daí envolvendo essa questão de espaços. Tem muito evento atualmente de network, eventos empresários e tal. E aí eu até vi uma pessoa comentando isso uma vez.
que é uma dificuldade muito grande para ela chegar naquele círculo, sabe quando tem aquele círculo, sei lá, 30, 20 pessoas, e cada uma tem que se apresentar. E aí a pessoa é introspectiva e tal. Você tem alguma dica para essa situação? Sim. Ao chegar nessa reunião de networking, pense assim, o que as pessoas precisam saber sobre mim? Que faz sentido nesse grupo. Eu fui a um evento na segunda-feira, bem legal, bem gostoso, e nesse evento o objetivo era autoconhecimento, era conexão entre as mulheres. Não era necessariamente networking, mas todas nós, Sim. mas todas nós fomos com uma expectativa, empreendedoras, empresárias e outras mulheres, até donas de casa, uma alegria muito grande, mulheres aposentadas, muitas de nós. E nós tínhamos a expectativa de fazer um networking. Porque quando você, ao conversar com alguém, o que é networking? Uma rede. Networking é você trabalhar a sua rede, fazer uma rede de amigos de trabalho, de conexões. E a ideia é você se conectar com as pessoas que estão ali. Então, assim, é sempre virar o holofote. Isso é chave. Quando você está se comunicando, falando com alguém, as pessoas ficam tímidas e com medo porque elas têm esse holofote em cima delas. O que eu vou falar? Como que eu vou fazer? Tô nervoso, tô nervosa. Vão notar isso, vão pensar isso de mim. Holofote aqui. O que eu convido os meus clientes a fazer, todas as pessoas aqui têm a oportunidade de treinar, para quem tem a oportunidade de falar, vira esse holofote. Vira esse holofote para lá. Para iluminar a pessoa com quem você está falando. Automaticamente você sai do foco, embora você seja a pessoa que vai se apresentar, mas você sai do teu foco e foca no outro. Então pensa assim, esse aqui é um grupo de quê? Tô aqui nesse grupo, sobre o que é esse grupo? Pessoas que nunca me viram, o que é importante que elas saibam sobre mim nesse contexto? Que elas saibam que eu sou empresária, que elas saibam que eu sou casada, que elas saibam que eu tenho filho, que elas saibam que eu gosto de assistir séries, que eu amo ler. O que faz sentido aqui? E geralmente o menos é mais. Quando a gente começa a explicar muito, dizer muito. Nesse dia do evento de networking que eu comentei, até a pessoa que estava nos liderando, ela disse que era para falar, assim, brevemente, falar isso. E sempre tem alguém que fala alguma coisa a mais, a outra já faz o pitch de vendas dela e tal. De uma maneira até mais natural, mas sempre tem aquela pessoa que acaba se perdendo. Por quê? Porque ela não organizou. Lembra que eu falei que a primeira coisa para a gente se comunicar melhor é a mentalidade, é a gente organizar o que a gente vai falar. Eu fui a um outro evento de networking, que é muito interessante, existe por todo o Brasil, todo mundo, eu acho, e eu fui como convidada. Então, as pessoas que são membros desse grupo, eles têm 25 segundos para se apresentar a cada reunião. Aí eles têm que, nesses 25 segundos, dizer, sou fulano, de tal empresa, e eu quero, meu produto é esse, enfim, falar o que eles querem falar. E nós estávamos ali, ia chegar a nossa vez também, como convidados, falar o que, nos apresentar. A diferença é que nós, convidados, tínhamos 7 segundos para dizer quem a gente era, quem você é, o que você faz, enfim, se apresente. Claro que eu fiquei pensando, claro que deu frio na barriga. Eu tô num ambiente que eu não conheço, conheci uma pessoa naquele lugar que me convidou, não conheço essas pessoas, deve ser pessoas super legais, super bacanas, mas eu não conheço ninguém. E o que eu quero que eles saibam sobre mim? O que é relevante? É relevante ali naquele momento dizer, eu amo ler, eu amo esquiar, eu amo qualquer coisa? Ou qual é o objetivo do grupo? Negócios? Então, o que eu faço? Com o que eu trabalho? Trabalho com isso. Não é eu trabalho com isso, ajuda pessoas, 7 segundos. Quem passava do tempo, eles ficavam batendo uma campainha. É um treino, né? Que os participantes fixos do grupo, é um treino que eles fazem. Que eu acho bacana, eu acho um desafio. É difícil, é um desafio. Mas é um treino legal para eles desenvolverem a comunicação. Aí você tem 25 segundos. Se você não articula as suas palavras adequadamente, se você fala um tom de voz baixo, ali tinha um microfone, mas como eu disse, o microfone amplifica o que você faz.
Se eu falar assim com a boca fechada, o microfone vai amplificar pouco. Não vai ser suficiente. Então, é um momento de desafio que me fez pensar muito sobre isso. Me fez falar até com as pessoas no meu Instagram a respeito disso. Você estaria preparada? Você conseguiria em 7 segundos? Ou 25? Às vezes a gente tem 5 minutos e não consegue. Mas por quê? Porque a gente dá voltas e não vai no que é essencial. Sim, sim. Sobre a questão financeira e da parte da comunicação. Qual que é a sua opinião sobre essa questão das finanças, da comunicação, da Do crença? dinheiro. A relação que a gente tem do dinheiro, que a gente aprende a ter com o dinheiro, né? De você, dependendo da mentalidade da família onde você nasceu, não, porque só fica rico quem rouba. Então, uma pessoa que trabalha honestamente, busca Deus e Deus abençoe e tal, então uma pessoa não vai poder ficar rica? Então, é difícil isso, porque às vezes a gente tem só duas cores, o preto e o branco, não tem as nuances, o cinza. A gente tem que saber onde a gente está pondo o nosso coração. Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se o seu tesouro é dinheiro, teu coração vai estar lá. Se o teu tesouro é Deus, a sua palavra, procurar viver decentemente, servindo a Deus, se arrependendo todos os dias, pedindo perdão e procurando viver uma vida de acordo com Deus, o teu tesouro está na palavra de Deus, o teu coração está ali. Aquilo vai te guiar, o coração como sendo assim, o guia da tua vida, aquilo que é caro, aquilo que você gosta, que é importante, que você dá valor. E isso tá, assim, olha, eu vejo as pessoas que eu passei por isso também, quando você entra no digital, por exemplo, né, no Instagram, eu tenho a vantagem de já saber me comunicar do off, então isso me ajuda muito, com certeza. Mas quem entra, além de ter a dificuldade da comunicação, enfrenta essas questões, assim, gente bombardeando o tempo todo com você tem que isso, você tem que aquilo, se você não fizer isso não vai dar certo, e você tem que fazer coisas assim que às vezes sobrecarregam as pessoas. A pessoa vai, eu tive um pico de ansiedade assim no terceiro mês que eu tava, não sabia nada, não tinha feito ainda curso, nada, não sabia nada, tive um pico de ansiedade assim, terrível, que eu me lembro que eu falei, não vou mais fazer nada, fiquei lá um tempo sem postar. Aí cheguei na cozinha com meu marido e falei assim, oi, bom dia, voltei. Tipo assim, aquela pessoa eu deixei lá, porque eu tava me transformando numa outra pessoa por conta de tanta ansiedade. Com o passar do tempo, com o estudar e com o colocar em prática conhecimento, com ação que traz a transformação, eu passei a entender melhor, tipo, em vez de ouvir só certas vozes, fui procurar outras vozes, como é normal, quando a gente entra num novo ambiente, num novo negócio, e fui conhecendo outras vozes, outras diretrizes, outras pessoas que seguem uma linha diferente, que também conseguem ser bem-sucedidas. E aí eu entro, o que é ser bem-sucedido? Por acaso, na vida aí fora, eu tenho 1 milhão de amigos? As pessoas que veem os meus stories, uma pessoa que eu gosto bastante falou isso. As pessoas que veem os seus stories todo dia, elas cabem todas na sala da tua casa? Quando a gente está começando, né, a gente vai galgando patamares, né? Mas quando a gente está começando, a gente precisa ter uma cabeça de quem está começando. Às vezes a gente se compara muito com outras pessoas. Então você olha o teu perfil e o perfil da pessoa que já está no 1 milhão porque já tem uma estrada de 10 anos. Porque já fez e fez e fez várias coisas e não dava certo. E você está no começo. Então para você ainda aquele caminho vai ser construído. Só que a gente se compara. A gente compara. O influenciador compara com o outro, né? A pessoa que está ali trabalhando no Instagram. A pessoa que não trabalha com o Instagram, mas ela gosta de olhar e tal, dela olha o marido do outro, a vida do outro, as coisas que outra pessoa faz, daí ela pensa, nossa, ai, meu marido tinha que ser assim, tinha que fazer isso, ou minha esposa, nossa, olha o corpo desse aqui, minha esposa, olha pro lado, a esposa não tem aquele corpo. Mas é uma esposa maravilhosa, é um encaixe perfeito, é a pessoa que Deus destinou para ele. Quando a gente começa a comparar demais, a gente alimenta a insatisfação dentro da gente. E a insatisfação fica sempre buscando a próxima coisa. Quando a gente não tem o contentamento com o que a gente tem, a gente está sempre buscando a próxima coisa, que é diferente de você querer crescer. Ah, eu tô, sei lá, um pouco acima do peso, eu quero ter um corpo melhor, mais saúde. E hoje eu sei que, assim, mais do que nunca que a saúde é muito mais importante que a estética. A estética é bom, é legal, a gente se sente bem. Mas se você não tem saúde, você está muito mal. Passei por um problema de hérnia na lombar, hérnia de disco na lombar, entre
a L4 e a L5. Depois que eu tive, eu descobri que isso é muito comum. Nossa, a minha linguagem corporal mudou totalmente. Por causa da dor, o meu corpo fugia da dor. Então, eu comecei a ficar arcada, assim, pro lado. Comecei a andar assim, porque era uma posição que o meu corpo sentia menos dor. Deus. Foram alguns meses muito difíceis, foi piorando cada vez mais, e a solução foi uma cirurgia muito bem sucedida, graças a Deus, assim, boa recuperação, tudo bem. Faço exercícios hoje, normalmente. Mas quando a gente não tem saúde, é que a gente vê como isso faz falta. É que a gente vê como, poxa, minha vida é muito boa. Quando a gente perde, geralmente a gente nota isso. E quando a gente vai para a rede social e começa a se comparar, mas a gente não sabe o que aquela pessoa vive. A gente não sabe o que acontece depois que desliga a câmera. A gente não sabe o que eles vivem no dia a dia, como é que eles se comunicam. Se eles se dão um bom dia, se eles se abraçam, se eles fazem conexão visual, se eles se escutam, se eles conversam, como é que é o ambiente na casa deles. É sempre uma briga, um alvoroço, e daí na hora que liga a câmera, então, tá tudo bonito, e desliga a câmera, desmonta. Isso acontece. Esses tempos aí tem duas influenciadoras que aconteceu isso. Aí agora, foi ontem, elas postaram assim, somos incompatíveis. Eu e ele, a mulher falando, né? Aí todo mundo falava, tá há 6 meses falando, ó, esses dois aí vão acabar. Aí era assim, desligava a câmera, era um ia pro canto. Faz sentido? Para eles, por um tempo, fez algum sentido viver dessa forma. É, o dinheiro, né? Fez um sentido. E dinheiro é bom. Acho importante a gente saber que dinheiro é bom. Às vezes a gente cresce numa família que acha que dinheiro é ruim, que não pode, que é só para os outros. Não, você não merece. Mas por que não? Eu não posso ter prosperidade, que significa ir bem em todas as áreas da minha vida, também na parte financeira. Às vezes a pessoa vai bem em todas as outras, menos na financeira. Às vezes vai bem na financeira e nas outras... É uma balança, né? Você vai equalizando aquilo, né? Diferente da ideia de você equilibrar. O equilíbrio, ele pressupõe que você tem o mesmo peso dos dois lados, certo? Para você equilibrar. É verdade. Quando você equaliza o som, por exemplo, Verdade. você vai equalizando. Esse aqui tem que estar mais alto, esse aqui tem que estar mais baixo, para que o conjunto fique bom, agradável, produza o resultado que a gente quer. E na nossa vida a gente também faz isso. Tem épocas que a gente está mais focado no trabalho, faz sentido estar mais focado no trabalho. Então você vai equalizar, eu vou ter menos tempo para o meu social, vou ter que combinar com a minha família, ou vai estudar, né? Às vezes a pessoa vai fazer um concurso público e precisa se dedicar a estudar. Então, ó, família, comunicação, sempre muito importante. Família, vocês... eu vou precisar estudar, vai ser assim, 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 tantas noites, vou ter que ficar um pouco menos com vocês, dar atenção, sei lá, mas é por esse motivo aqui. Aí todo mundo sabe, todo mundo faz o silêncio necessário para a pessoa estudar. Por um tempo. Depois ela vai equalizando, vai passar aquele momento, vai chegar um outro momento. E aí você vai administrando as coisas da vida. Nossa. Então isso é muito importante. Sobre comunicação, a gente não comunica adequadamente as coisas que a gente pensa e sente e perde de ter um ambiente melhor, de ter uma convivência melhor. Se me permite um exemplo muito real, que acontece em muitas casas e que pode ajudar até muitas mulheres, é o seguinte: muitas mulheres sofrem de TPM, tensão pré-menstrual. Eu não tinha isso e passei a me dar conta que eu tinha em certo ponto da minha vida. Até eu perceber isso, nossa, eu tinha uns rompantes, quando ela vinha, né, eu tinha uns rompantes e ficava brava e brigava e tal. Aí eu comecei a me conhecer melhor, autoconhecimento, comecei a entender melhor o que estava acontecendo, comecei a perceber, certinho, uma semana antes de descer o ciclo, de descer, eu ficava daquele jeito. O que eu comecei a fazer? Avisar minha família. Comecei a avisar, pessoal, estou oficialmente na TPM. Mas não de brincadeira, aí tá de TPM, ficou brava, que isso eu acho horrível. Falar pra uma mulher, dizer assim, o que tá de TPM? Pô, eu não posso ficar brava? Eu não posso achar ruim isso que você tá fazendo? Tenho direito de achar ruim, não preciso estar na TPM nervosa pra pontuar pra você que isso não é legal. Mas falando da TPM em si, eu comecei a avisar a minha família, me perceber, então tomar consciência disso, que daí eu tenho que cuidar melhor das minhas ações, das minhas palavras,
E falar para a família, olha, eu tô em TPM, esse é um período que a mulher fica mais nervosa, os filhos eram menores, que a mulher fica muito nervosa. Então, às vezes pode ser que eu fale de um jeito com vocês que não é com vocês, é comigo. Eu que estou passando por isso. Então, me ajudem, me pontuem, me falem coisas, né, que saírem da curva aí, que vocês entenderem que eu fui, sei lá, grosseira, rude, alguma coisa. Mas só para vocês saberem que isso está atuando em mim. E às vezes não é o que eu quero fazer, mas isso me influencia. De maneira que eu não me controlo totalmente e falo alguma coisa que pode ter te chateado, te magoado, uma resposta torta, que nem eu digo assim, às vezes deu uma resposta torta. Todos nós estamos sujeitos a isso, seja pela TPM ou por uma raiva, uma dificuldade, uma tristeza, todo mundo está sujeito. Sim. A importância é você comunicar isso. As pessoas não adivinham, isso é um problema. As mulheres têm mais que os homens. Querer que o outro adivinhe o que ela está pensando. Querer que adivinhe, mas você não fez isso, não fez aquilo, mas você não falou. Mas eu tenho que falar? Sim, tem que falar. A mente dos homens funciona diferente da mente das mulheres. Eu vi uma tirinha ontem no Twitter falando assim, no X, né, falando assim, era um casal deitado na cama, e aí o cara, tipo, indo dormir assim, aí a mulher quieta, emburrada. Daí um balãozinho nela falando assim, vou ficar quieto até ele perceber. Aí no balãozinho nele assim, meu Deus, graças a Deus, paz. Piada boa. Essa é ótima. Exemplifica totalmente como é que cada um funciona. O que cada um gostaria, o que cada um deseja, o que está faltando no momento adequado, que talvez não seja ali, no momento adequado conversar sobre isso. Às vezes é difícil você pontuar coisas. É bem difícil ter conversas difíceis. Elas podem ficar melhores quando você sabe como se comunicar, como falar, como ir direto ao ponto, usando palavras boas. Você pode dizer, eu sempre digo assim, que as pessoas podem me dizer tudo que elas quiserem, com respeito, ou cuidando da forma como elas vão dizer. E assim eu penso que eu também posso dizer tudo para as outras pessoas. Eu posso, mas não quer dizer que eu tenho que dizer tudo para as outras pessoas a todo momento. E não quer dizer que vai ser exatamente do jeito que eu pensei. Tem que ter um filtro que vem construído, vai sendo construído lá na adolescência, um filtro que vai pensar, preciso falar, vai fazer diferença, vai fazer bem. Não é nem fazer diferença, vai fazer bem, vai edificar, vai ajudar essa pessoa, vai botar ela mais para baixo ainda. Não, tranquilo. Vamos para a parte final. E uma das partes que eu acho que é interessante, a gente até anotou aqui alguns nomes, para você falar, comentar sobre esses nomes, o que você acha, alguns pontos positivos, né, da comunicação, e em 2 minutos, mais ou menos, sobre cada pessoa. Posso falar pessoas, tipo assim, pessoas que me inspiram na comunicação, ou Não, eu vou falar os nomes, daí depois a gente fala, talvez outras que você vai lembrando, porque às vezes você vai lembrando e tal. Primeira pessoa é a Betina. Fale sobre ela. A Bettina Rudolphi é uma pessoa que eu conheci quando estava entrando para trabalhar com o Instagram, uma pessoa de quem eu fiz o primeiro curso de marketing digital que eu fiz foi dela. E eu acho muito interessante a comunicação dela. Ela é uma pessoa que articula bastante as palavras. Eu acredito que ela tenha feito ao longo do tempo treinamento para isso, então ela está se aprimorando em relação a isso. E ela tem, por exemplo, com a câmera, eu não a conheço pessoalmente ainda, mas conheço pela câmera. Então o contato que ela faz com a câmera, visual, a postura dela, a fala, a voz e também as ideias que ela traz. Ela é uma excelente redatora, hoje em dia se diz copywriter, né? Mas ela é uma excelente redatora, ela consegue traduzir as ideias que ela tem em palavras escritas e também depois na fala dela. Eu acho que a comunicação dela é muito aberta e é bastante eficaz. A comunicação que a gente vê do trabalho dela na internet. E do jornalista Lacombe? Eu gosto muito do Lacombe, comecei a conhecer ele um pouco melhor há uns anos atrás. Eu acho que ele tem muita presença por si só, mas é interessante dizer que uma pessoa como ele, que é alta, às vezes pode não ter toda essa presença, se a pessoa não trabalhar a linguagem corporal dela. Ela pode ser uma pessoa alta sem presença, sem expressão, encurvada, encurtada.
E ele... Felca, né? Então assim, tem todo um material ali que ele poderia trabalhar e talvez escolha não fazê-lo, né? Certo. Mas o Lacombe, ele tem uma presença, os traços dele, o corpo dele, ele utiliza isso a favor dele. E ele também fala de uma maneira, ele tem toda uma experiência, né, como jornalista, as ideias e a forma como ele expressa essas ideias, né? Também a articulação dele, o jogar a voz para fora, né? Projetar a voz dele, saber articular, saber entrevistar as pessoas. Isso, a comunicação dele também é muito eficaz. Não, bacana. E outra pessoa também, a Lara Brenner. Nossa, eu gosto muito da Lara. Ela é professora de português e palestrante. E eu gosto muito nela também a forma como ela se comunica de uma maneira calma, é o que ela transmite pra gente na internet. Além de ter todo o conhecimento da língua portuguesa, de como se expressar, ela tem uma boa dicção, um bom contato visual também, uma boa adequação dos temas que ela escolhe. Ela tem um jeito fácil de você entender, né? De você entender o que ela está te transmitindo. Também concatena muito bem as ideias, assim, uma comunicação muito clara, muito aberta. E o que se diz hoje em dia, eu peguei um pouco de, como é que se diz hoje em dia, ranço, da palavra autenticidade, de ser autêntica. Eu prefiro dizer assim, a pessoa ser ela mesma, ser real, ser quem ela é. E isso pode ser difícil, sabe? Pode ser difícil, porque às vezes a gente veste uma armadura, né? Uma carapuça, uma armadura, uma coisa por fora, para mostrar para o mundo alguém que a gente gostaria de ser. Porque às vezes a gente acha que quem a gente é de verdade não é bom o suficiente. Interessante. Aí cabe uma série de autoestima, questionamentos. Por que não é bom o suficiente? Por que você se acha? Por que você acha que não é bom o suficiente? Então, às vezes a pessoa coloca isso. Eu vejo na Lara, assim, uma simplicidade, uma tranquilidade. Imagino, ela já disse que ela tem temperamento sanguíneo. Ela comenta sobre isso na rede dela. Então, é uma pessoa que, por natureza, é mais extrovertida, gosta de estar no meio das pessoas, compartilhando e processando as emoções dela. Sim. E ela, eu gosto bastante da forma aberta, como ela se comunica, com a clareza que o fato de ela conhecer a língua portuguesa muito bem e ter a oratória dela desenvolvida, a linguagem corporal, a dicção e tudo mais, nossa, faz o combo completo. E o Ricardo Ventura, o que você acha dele? Eu acompanho o Ricardo Ventura há um bom tempo já. Ele é a pessoa que me inspira na parte da linguagem silenciosa, como ele chama, linguagem corporal. E a linguagem corporal, a gente já falou, né, sobre isso, a linguagem corporal, ela fala por nós. E ela pode salvar vidas, inclusive, quando você sabe ler a linguagem corporal de alguém, você consegue perceber se essa pessoa está passando até por um momento de dificuldade. Como ele já contou casos no programa dele, lá nos vídeos dele, a respeito disso, que uma mulher uma vez salvou uma criança que estava sendo vítima, ele estava sendo sequestrada, mas pararam numa lanchonete, e pela linguagem corporal da criança, eles perceberam ela percebeu que estava acontecendo alguma coisa estranha, e tomou uma atitude a respeito. Salvou. E salvou a criança. O Ricardo Ventura, ele ensina de uma maneira, a meu ver, muito boa de aprender. Ele tem muita propriedade. Sim. Ele tem muitos anos de estudo. Ele analisa as coisas e uma das coisas que eu mais gosto nele, que é uma coisa que eu gosto também de fazer, é aplicar para a vida. As coisas que acontecem, as coisas que a gente estuda, o que a gente ouviu outras pessoas contando, como é que eu aplico isso na vida? Isso eu acho fantástico. Porque aí aquilo que você usa de técnica para comunicar, linguagem corporal, verbal, tudo isso, você aplicar para a tua vida, que é o que é mais valioso. Pô, muito bacana tudo que a gente conversou aqui. Meu Deus, deu insights, assim, sensacionais. Aprendi bastante trocando ideia contigo. E, assim, pra quem às vezes quer saber mais, ter uma mentoria contigo, como é que funciona? Como é que é? Uma pessoa que quiser trabalhar sua comunicação, desenvolver, destravar, ela pode entrar em contato comigo pelo link na minha bio. Faz um contato comigo, eu vou entender qual é a necessidade dela nesse momento. Cada pessoa está num determinado grau de desenvolvimento. Eu vou entender a necessidade dela, vou ouvir, e aí a gente vai definir qual é a melhor abordagem para tratar aquela questão nesse momento.
E aí pode ser aqui de Curitiba, onde eu moro, pode ser de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, porque eu atendo também por meio online. E agora, para fechar o episódio, tem alguma mensagem específica que você quer deixar pro pessoal de casa que está nos ouvindo? Você que ficou com a gente até aqui o final do episódio, se você quer começar a desenvolver sua comunicação, destravar, se comunicar melhor, a primeira coisa que você precisa fazer é começar a ouvir melhor, mais e melhor as outras pessoas. Ouvir com os ouvidos e ouvir com o coração. Se conectar, olhar nos olhos das pessoas. A partir daí você vai começar a saber melhor o que falar quando você tiver que se comunicar. Muito obrigada pela sua companhia nesse primeiro episódio do meu podcast. Fiquei muito feliz em ter a sua companhia e te espero no próximo.